A entrega da declaração do imposto de renda vai começar agora em março e até o momento a Receita Federal não anunciou as mudanças, portanto seguem válidas as mesmas regras de obrigatoriedade e valores do ano passado. Vale lembrar que quais são essas regras, né? Vamos bater um papo agora ao vivo com o nosso advogado tributarista, o Leonardo Hösler, que está comigo aqui. Onde está o Leonardo? Está nessa câmara aqui, meninos? É na câmara... Já está comigo aqui? Leonardo, obrigado por estar com a gente, sempre às terças-feiras, para falar do leão. O leão que não é da montanha, mas é de tudo quanto é canto, né? Deve estar vindo com os dentes afiados, porque o governo gosta de arrecadar. E tem arrecadado. O problema é a qualidade do gasto do dinheiro que o governo arrecada, né? Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Valteno, a todos os nossos telespectadores, a nossa equipe. Realmente, né, essa é a época que o leão sai da jaula, né, e sai com fome. Parece que fica ali hibernado e sai com muita fome, né, Valteno? E o ano de 2025 ele se inicia com expectativas grandes aqui em relação ao imposto de renda, até por conta dessa questão dos debates, das mudanças sobre legislação, da legislação tributária, né, e até mesmo porque o governo federal ele propôs, né, uma ampliação nessa faixa de isenção para rendimentos até R$ 5.000 mensais, só que essa medida não passou, né, não teve andamento, então ela deve ficar, a expectativa é que ela fique aí para 2026, né, então para a declaração referente ao ano calendário de 2024, permanece vigente a tabela progressiva atual, que prevê a isenção para rendimentos de até R$ 2.259,20, né? Além disso, um desconto aí simplificado mantém uma faixa efetiva de isenção aí de 2.824, algo que já vinha sendo aplicado, né? Para o setor do agronegócio, a declaração do imposto de renda ele tem uma atenção especial aqui devido à natureza e às particularidades da nossa atividade, né? Os pequenos e grandes produtores eles devem observar não apenas suas obrigações fiscais, mas também as oportunidades que estão previstas na legislação para minimizar essa carga tributária. Aqui abrange desde os produtores familiares até grandes exportadores, que reflete nessa necessidade das regras específicas, né? Então, os rendimentos gerados aqui no agronegócio, que incluem receitas provenientes de diferentes segmentos, como produção agrícola, pecuária, exploração florestal, agroindústria, é fundamental detalhar todas as receitas obtidas, bem como as despesas operacionais, que incluem custos aqui com insumos, transporte, as manutenções de maquinários, energia elétrica, folha de pagamento, até mesmo investimentos na infraestrutura e aquisições de equipamentos para melhorias da propriedade devem ser corretamente informados para uma tributação adequada na hora de fazer aqui a apuração, né? Uma das principais possibilidades para os produtores rurais é essa compensação de prejuízos apurados na atividade rural, né? Esse mecanismo aqui ele permite uma dedução de prejuízo de anos anteriores sobre os lucros futuros e, consequentemente, reduz a base de cálculo do imposto devido, né? E é uma medida essencial para garantir uma maior estabilidade financeira, né, no setor sujeito a riscos climáticos, flutuações de mercado, crédito, enfim, né? Então, entre as mudanças tributárias implementadas para 2025, é que a gente destaca a extinção, primeiro, da declaração do imposto de renda na fonte, cujas informações elas passam a ser integradas ao e-social e outros sistemas aqui eletrônicos da Receita Federal. E os produtores rurais que possuem empregados ou contratos de serviços terceirizados, essa alteração exige um maior controle aqui sobre essas obrigações acessórias e o correto fornecimento das informações aqui. Tem que ter uma atenção muito grande nesse ponto, né? Até porque um ponto relevante é o uso crescente de tecnologias da Receita Federal para esse cruzamento de dados. Então, se alguém declarar numa conta, você não declarar na outra, acontece aquela famosa malha fina aí para que a Receita lhe chama a prestar informações adicionais, né? Por conta desse avanço de ferramentas eletrônicas de fiscalização, né? Essas inconsistências na declaração do IR, elas podem ser agora rapidamente identificadas, tornando aqui essencial uma escrituração contábil rigorosa, especialmente no setor de agro, onde as operações aqui envolvem
múltiplos agentes e altos valores, né? Então, em relação aos critérios aqui, os produtores rurais devem observar os critérios da obrigatoriedade para a declaração, sujeitos à entrega de documentos. Então, o que seriam isso, né? Rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 30.639, posse de bens e direitos, incluindo propriedades rurais, que valor ultrapassem R$ 800.000, ganho de capital com venda ou participação em operações em bolsas de valores, e, além disso, operações envolvendo arrendamento de terra, parcerias agrícolas e negócios com terras nuas que devem ser declaradas detalhadamente aqui nos sistemas da Receita Federal. Valtênio. Tem alguma... Bom, nós estamos aguardando aí as regras, né? Por isso que a gente está falando, como não houve um anúncio, até agora a expectativa é de que também não houve aprovação de um aumento da isenção, da faixa de isenção do imposto de renda, mas tem E a questão da correção da tabela de devolução, como é que fica isso? Tem alguma informação? Vai ficar também igual ao ano passado? Inicialmente, como nós não temos a regra específica, né, ela continua seguindo essa mesma faixa de isenção aqui de 2025, né, correspondente a esse valor de R$ 2.824. Então, não foram ainda levadas alterações de propostas pela Receita Federal que corresponde a essa próxima declaração. Então, as tabelas, inicialmente, até mesmo aquelas que já seguiram fazendo já, eles seguem a mesma tabela, né? Até porque nós temos o projeto de lei orçamentária, né, de 2025, que ainda também não foi aprovado, e esse sim, ele também não prevê alterações na tabela dos impostos de renda, né? Então, mantendo os mesmos valores. Então, a expectativa é mesmo que saia um novo ordenamento aqui da Receita Federal, não vai prever alterações na base de cálculo desses valores. Pois é, mas eu estava mais perguntando para a devolução, porque é na devolução que o governo certamente pode trabalhar um pouco aí para melhorar um pouco esse rendimento. O governo está com popularidade em baixa, está buscando fórmulas de aumentar consumo, enfim, facilitar a vida de principalmente quem ganha menos, está pagando muito imposto, né? Então, será que tem é possível esperar alguma coisa com essa devolução que depois vai sendo feita? Quem tem direito à devolução, por exemplo? Acredito que mantenha tudo, né? E da mesma maneira, Valtênio, óbvio. Para esse tipo de assunto, sempre se espera alguma pegadinha por parte do governo, né? Mas as despesas podem ser deduzidas da base de cálculo de impostos, aqueles gastos, né, que não se enquadram nas categorias de despesas dedutíveis, né? A gente menciona aqui plano de saúde, pensão alimentícia, contribuição com previdência social privada, educação, gasto com dependência. Essas questões aqui, as deduções e também as devoluções se mantêm no mesmo regulamento previsto para a declaração do ano passado. Nem mudando as regras, não mudando as regras, o governo continuará arrecadando, né? Porque o governo é muito eficiente, e a máquina fiscal, que não é de agora, vem se aperfeiçoando, todos esses sistemas são muito, muito cruzados, sistema bancário, tudo que você deposita, tudo que você transfere, tudo isso é checado com o governo. Então, por isso, tem que ter muito cuidado, todo mundo, na hora de guardar a documentação, de ter um bom contador. Quem sabe fazer, faz, mas quem não sabe tem que ter um bom contador. Isso também custa, né? Você tem que contratar um contador para fazer essa declaração. Não pode perder esse tempo, embora acho que isso vai até para o final de abril, não é isso mesmo, Resler? Até maio, A gente né? Às fala, vezes... isso depende, né? Isso vem alterando com os anos, né? Então, se falava em 31 de março, agora já está se prorrogando, e existe já conversas para esse prazo aí ampliar também, né? Mas, como você frisou, é importante sempre estar assessorado por um bom profissional contábil, por mais que você já tenha aquela expertise nos lançamentos, faça um double check, aí, uma conferência dupla com um profissional habilitado, porque as tecnologias da Receita Federal e o apetite do governo federal em arrecadar, eles estão cada vez maiores. Sobretudo agora, né, com a reforma tributária, que concentra, né, a arrecadação cada vez mais nas mãos
da União. É claro que isso é um processo longo de transição, que só vai começar efetivamente a valer mesmo as novas regras em 2033, mas aos poucos vêm sendo implantados alguns elementos da reforma. Muitos ainda precisam ser aprovados, ainda tem comitê gestor, ainda tem muita coisa pela frente para poder a gente saber exatamente com que a gente está lidando. E ainda a parte relacionada, a gente está falando aqui, não estamos falando de renda, né? A gente está falando ainda de consumo, né? A primeira parte da reforma. Ainda vai vir a parte de renda, que eu tenho muita dúvida de que isso vá ser, que isso vai andar muito diante da popularidade do governo, da inflação em alta, da popularidade em baixa, do crescimento em baixa. Vai ser difícil o governo tentar aprovar no Congresso Nacional um projeto que vai aumentar a arrecadação de imposto sobre a renda. Vamos ver, isso é só uma aposta aqui, é só uma análise de quem a gente está acostumado aqui a olhar pelo lado de fora aqui da janela e ver a esplanada e qual é a cor, como é que está se lidando com tudo isso. Leonardo, algo mais a dizer para o nosso produtor rural aí na parte de imposto de renda, para finalizar? A principal questão é que, né, sempre traz desafios e oportunidades no setor do agro, né? Essa manutenção de regras específicas aqui para a atividade, ela reforça a necessidade de uma gestão tributária eficiente, atenta a essas mudanças regulatórias, né? Diante desse rigor da fiscalização, inovações tecnológicas, fundamental adotar boas práticas contábeis e garantir a conformidade fiscal para otimizar sua carga tributária e, de alguma forma, economizar. Leonardo, obrigado mais uma vez pela sua participação e esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, Valteno, todos os nossos telespectadores, nossa equipe, uma ótima terça, uma boa semana. Tá bom.